Tudo bem? Depois do primeiro vídeo que eu gravei, eu recebi um monte de mensagens, legal, fiquei muito feliz, falando para falar um pouquinho mais sobre a questão da meditação, o porquê que tanta gente fala sobre meditação e que dicas que eu poderia dar para quem nunca meditou, saber como começar. Então, esse vídeo que eu tô fazendo é pra gente falar sobre isso. Sobre a meditação, para que ela serve, qual é o intuito verdadeiro da meditação, qual que é a diferença, né, entre meditação e concentração, porque muita gente confunde. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é muito, muito importante falar sobre isso é que meditação não é concentração. A meditação em si não é uma concentração. A concentração e o exercício que eu dei de concentrar na respiração, entender o que está acontecendo, focar a sua respiração, se colocar numa posição bacana, tudo isso é uma concentração, que é uma forma para treinar a sua mente para chegar no estado de meditação, tá? A meditação em si, ela é mais do que uma concentração, mais do que um treino na mente, ela é buscar o desenvolvimento espiritual, para que você possa sair da concepção limitada do seu ego e ir além, ir atrás da supraconsciência, de estados de êxtase espirituais. E esses estados é a meditação que vai te trazer. Uma boa forma é buscar você, encontrar você, buscar você e buscar o encontro com você mesmo, para que você possa fazer uma transformação interior. Quando a gente está de fato no estado meditativo, a gente vai acabar entrando dentro de nós mesmos. E às vezes a gente não vai gostar do que vai achar lá. E às vezes, e na maioria das vezes, é muito doloroso o que a gente encontra, porque a gente dá de cara com sombras que a gente não imaginava que a gente tinha. A gente encontra pactos de sofrimento, a gente encontra sentimentos que o nosso racional não quer aceitar que a gente tenha. E nessa hora é que a gente precisa ser mais forte ainda. Na verdade, porque o processo sai correndo. Eu não quero ver isso de mim, eu não sou essa pessoa. Mas na verdade e não sabe que e é isso que atrapalha muito a nossa vida. O não saber o que impulsiona a gente, quais são nossas sombras, os nossos padrões limitantes de escassez, de sofrimento, de pré-julgamento, de falta de empatia, que faz com que a nossa vida não vá pra frente. E então, quando a gente encontra uma parte muito dolorosa, a gente tem que aprender que a vida tem vibração, energia. Então, assim, a vibração da dor é uma vibração lá embaixo. E a vibração do amor é uma vibração lá em cima. Então, quando a gente encontra uma coisa que a gente não gosta de ver, a gente tem que jogar essa vibração de amor para esse pedaço nosso que a gente não gostou, que é doloroso, que a gente não quer enxergar, porque a gente consegue transformar isso elevando a nossa vibração. E elevando a nossa vibração é ter a constatação de que a gente pode amar aquele pedaço para que ele se dissolva, para que ele se transforme. Porque quando a gente consegue enxergar todas as nossas sombras e tudo aquilo que a gente descobre que a gente não quer saber, isso já é parte fundamental do caminho da evolução espiritual, de ser uma pessoa melhor. Porque a evolução espiritual tem a ver com ser uma pessoa melhor. Porque conforme a gente vai descobrindo, a gente vai lapidando nossa alma, a gente vai treinando o nosso ego. E a gente vai, de fato, mexendo naquilo que a gente julga ser personalidade. Eu sou assim. Não existe isso. Nós fomos doutrinados e criados assim. Então as minhas reações, elas têm a ver com tudo aquilo que eu vivi, o que eu vivi no passado, a sociedade em que eu nasci, qual o contexto familiar. Então você vai sendo doutrinado para que você encaixe dentro de uma forma. E quando a gente está na busca da transcendência, da supraconsciência, é exatamente sair dessa forma.
Então, por mais doloroso que seja, é o momento de investir. Quando a gente vai avançando cada vez mais fundo, cada vez mais profundo, a gente vai tirando todas essas perturbações do caminho. Então, é por esse motivo que todo mundo fala que a meditação ela traz paz interior, não apenas paz mental. Então, você não desliga só aquele fluxo contínuo de pensamentos, como você consegue de fato encontrar uma paz interior. E a empatia, ela encontra a vazão. Então, a meditação ela é importante nesse sentido, mas a gente tem que pensar que meditação é um processo muito lento, que a gente não pode esperar grandes resultados logo de cara, que a gente tem muito que aprender, que tem que bater na técnica. E qual é a técnica? É primeiro treina a concentração para depois você conseguir entrar dentro de você. É um resultado, você vai alcançar resultados muito lentamente. Por quê? Porque a nossa mente não está acostumada à serenidade. Ela luta constantemente para que, como se fosse mágico, ela vencer o nosso esforço. Só que uma hora ela entende, a nossa mente entende o que está acontecendo, mas até que ela entenda e essa engrenagem se acerte, é uma luta constante. Eu vou fazer, e muitas vezes você vai lá, você vai fazer, você vai se preparar, você vai colocar um lugar, você vai ter o seu tempo e vai ficar frustrado porque não deu certo, porque não conseguiu concentrar, porque não conseguiu avançar. E outras vezes você vai ter resultados absurdos, assim, de paz, de profundidade, de distanciamento, de visão, de se distanciar da situação, conseguir ter uma visão de longo alcance. Mas você, na segunda vez você pode perder tudo isso, você conquistou tudo isso, e da outra vez você pode perder tudo do nada, de repente, e você andar 10 passos para trás. Só que quando a gente não se para no esforço, a gente não para, a gente insiste, uma hora a mente aprende. E aí é quase como se fosse mágico. E aí ela vai começar a trabalhar a seu favor. E é isso um passo muito importante. Também, uma coisa que é muito difícil é a gente ficar parado. Porque o que acontece? O nosso corpo não está acostumado. Então ele vai começar a dar sinais de alerta. É coceira aqui, é dor no ombro ali, é um incômodo naquela posição. Aí daqui a pouco você tá de repente, você pensa em um monte de informações que estão em conflito. A impaciência, a dificuldade, ou seja, você tem que vencer o seu corpo também, porque não é só a sua mente, você tem que vencer o corpo, e o corpo é uma forma que a mente usa também para sair desse processo, tá? Então assim, não é mágico. Na verdade, tudo vai se resumir ao esforço, perseverança, foco, tá? Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção muito, muito, quando a gente se predispõe a meditar, é parar de dar desculpas. Por quê? Porque a nossa mente vai achar milhões de desculpas para você não meditar. Quando você decide mudar sua rotina e dedicar um tempinho que seja pra você, que esse pra você é aprender a meditar, aprender a se concentrar e avançar, você conseguiu dar o seu primeiro passo. O primeiro é o momento da decisão. Eu vou fazer isso por mim, vou. Então tá. Só que tirar esse momentinho pra você, vai começar a vir um monte de desculpas que vai fazer com que você tente cortar esse processo de toda forma. Não porque a nossa mente não quer a nossa inimiga ou não quer a nossa evolução, mas é porque a gente tem dificuldade de mudar qualquer hábito. Então qualquer hábito que você tenha, é muito difícil mudar. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer uma coisa muito simples, que é fazer 21 dias de oração. Porque é uma mudança de hábito. Então, toda mudança de hábito, a mente vai trabalhar contra, porque a gente está acostumado a ficar no hábito. Qualquer mudança é muito difícil. Então, a gente tem que deixar as desculpas de lado, saber
que nesse momento de decisão vai vir milhões de desculpas, não tenho tempo, não consigo me concentrar, é muito difícil eu ficar sentado, eu não consigo ficar nessa posição, eu não consigo ter disciplina, eu tenho muito trabalho, eu não dormi direito, mas você precisa ser firme. Eu vou fazer. E isso é uma vitória. Quando você consegue vencer as desculpas, não dá atenção a elas, ir lá e fazer, é uma vitória. E esse é um primeiro passo de bem-aventurança. Eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu me propus fazer, tá? E como é que você vai conseguir vencer essas desculpas da melhor maneira possível? É criar uma rotina. Então, assim, o que é criar uma rotina? Coloca um horário fixo, escolha um lugar fixo. O Castanheda falava de locais de poder, né? Onde você se sente mais poderoso. E pense num lugar onde você vá fazer sempre a meditação. Deixa aquele lugar sempre com carinho. É ali que você vai cuidar de você. Então, por menor que seja o espaço que você tenha, pensa como um espaço sagrado, um espaço onde você vai poder se conectar com toda a criação. Conectar e encontrar o seu canal, a sua verdadeira vontade, aquilo que você veio fazer aqui, a sua versão melhor, a sua versão espiritual. E quando a gente tem essa noção de que aquele canto é sagrado, a gente começa a criar uma rotina. É preciso ter objetivos para que a gente possa vencer as dificuldades. Então, separa um canto seu, escolhe um canto onde você possa separar mesmo do resto da casa, sabe? Colocar coisas ali que te inspirem, sabe? Ali que vai ficar o seu tapetinho de meditação, a sua almofadinha, sabe? É muito importante que não seja um lugar que você vá ouvir muito barulho, sabe? No momento em que você for sentar para meditar, ali tem a sua mantinha, sabe, assim, que você vai, toda vez que você bater o olho por ali, você sabe que aquele canto é para sua busca com o seu eu superior. Só não transforme aquele canto em qualquer coisa. Ali é sagrado. Sagrado por quê? Porque quando você olhar, tudo que tá ali tem relação com a sua busca com o seu eu superior, tá? Se você já conseguiu se predispor a fazer a meditação, então é bom que você crie um horário. Você tem o seu cantinho, você toda vez que olhar para esse lugar, você vai lembrar que você precisa meditar. Se você criar um horário, toda vez que estiver chegando nesse horário, sua mente ela vai começar a te lembrar. Então, ao invés dela trabalhar contra você, ela vai trabalhar a seu favor. A sua mente mesmo vai virar e vai falar, olha, tá na hora de eu meditar. E isso é uma outra vitória com a nossa mente, contra a nossa falta de rotina, contra os nossos hábitos que atrapalham a nossa vida. Então você consegue, dentro do próprio processo da mente, criar ferramentas para te ajudar. Então assim, com a rotina, a sua mente e o seu corpo vão estar propensos, e a meditação ela vai vir com mais facilidade. A sua mente vai serenando o seu corpo, vai se acalmando, e isso é um processo bem progressivo, lento, mas é importante, porque se você meditar sempre na sua hora, teu corpo, tua mente, tuas emoções vão se preparar para aquele momento. Então você não vai estar tendo que lutar como você luta desde o início. Então vai sendo cada vez mais fácil. Então isso é uma dica muito importante. Uma outra coisa que é muito importante é que se você puder meditar de preferência em jejum, porque a digestão ela vai usar a energia do seu corpo, tá? E ela vai se concentrar nos órgãos digestivos, e quando isso acontece, a mente ela fica dispersa. Então atrapalha esse processo. Então eu sempre aconselho que quando vai começar, procura meditar ao acordar. Ah, mas eu acordo muito cedo para trabalhar. Acorda um pouquinho antes, dorme um pouquinho mais cedo. Por quê? Se você se programar para acordar mais cedo, você vai achar um horário em que você não tinha nada para fazer além de dormir. E aí você pode trocar dormir por paz, por encontro com você mesmo, por busca da sua verdadeira vontade.
e você vai começar o seu dia muito melhor. A sua mente vai começar trabalhando focada. Você não vai acordar pensando que você tem que escovar os dentes pensando que você tem que tomar café pensando que você vai ter que pegar o ônibus ou pegar a condução e o trânsito e o chefe e aquela reunião. Não, você vai acordar pensando que você vai serenar a sua mente. E isso dá um ganho de vida, sabe? De qualidade de vida, tá? Então, tenta fazer isso. E é usar a sua mente como sua aliada. Se você criar uma rotina para sua mente, ela vai ser sua aliada e não a sua inimiga. Então, essa é uma maneira de você ir quebrando as sabotagens que a sua própria mente vai fazendo, tá? Quando você consegue uma vitória? Bom, essa é a parte bacana, tá? Porque você vai ter em muitos momentos a vitória, você vai estar conseguindo vencer a si mesmo. E isso de fato é real, você está sendo um vencedor, você está vencendo a si mesmo, que quando a gente fala que o nosso ego é o nosso pior inimigo, de fato ele é o nosso pior inimigo, tá? Então quando você conseguir uma vitória, você tem que aproveitar isso como um impulso para cada vez que você vencer as desculpas e você for meditar, você vai ser tomado por uma sensação de autorrealização. E mesmo que aquele dia a sua meditação não tenha sido das melhores, você vai ter a sensação de ter cumprido algo que você se propôs a fazer, e isso já vai ser gratificante. Você está tomando controle da sua vida, você está se empoderando, você está sendo dono de você mesmo. E essa sensação, ela é quase como a gente quando vence um vício, quando a gente abandona o cigarro, quando a gente vence um vício. A gente tem a sensação de poder, e esse poder ele é real. Por quê? Porque você está de fato vencendo você mesmo. Agora, acho que é importante dizer que não tem uma fórmula, tá? Isso é muito importante. Depois que você decidiu meditar, você deve experimentar quais as variações do processo de concentração, tá? Que é antes da meditação, que vão ser melhor para vocês. Tem muita gente que usa mantra devocional, que eu até aconselho, né? Na verdade, quando você conseguir ficar parado no seu cantinho, com a coluna reta, você pode usar um mantra devocional ou mantra daquilo que você deseja alcançar naquele momento com a meditação, um mantra de autoconhecimento. Você pode usar uma oração, né? Você pode pegar, por exemplo, o Ho'oponopono e transformar isso na sua meditação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. E isso ser uma meditação. Você pode pegar um mantra mesmo, que vai te ajudar a encontrar um êxtase. Você pode, tem pessoas que usam a dança ritualística, tem pessoas que usam símbolos sagrados. Isso não importa. O importante é que funcione para você. Essa técnica sirva para você. Você consegue passar o seu tempo ali. Também coloque um tempo. Não se esforce demais no início. Porque cansa. A meditação ela cansa. Forçar a mente a se concentrar cansa. Depois de um tempo, você vai ver que o tempo da meditação ela não condiz com o tempo acordado, e isso é muito louco. Porque às vezes você tem uma expansão de consciência em que você acha que você ficou 1 minuto meditando e você ficou 15 meditando. Ou você tem uma retração, que também é super importante, ou onde você ficou, você acha que você ficou 10 minutos, né? Porque você estava em outro estado, e no fim você ficou 5 minutos. Quando isso começar a acontecer naturalmente, você não precisa mais ter um cronômetro, mas é importante que no início você se coloque, olha, eu vou me dedicar a 10 minutos, então eu vou botar lá 10 minutos e vou botar um despertador suave, né? Pra saber que aquele tempo passou. E vou me forçar, porque às vezes nos primeiros 2 minutos a mente ela tá tão cheia de informação que você não quer saber, mas não importa, você fique os 10 minutos, tá? Como é um processo de elevação gradual,
muitas vezes você vai ter a sensação de que você está regredindo, tá? Que você está longe de alcançar qualquer nível de consciência superior, que você é uma pessoa calacrada na terra, mas se você não desistir, se você insistir, você vai ser recompensado, tá? Então, assim, em resumo, faça isso. E tem uma coisa que eu ouvia muito quando eu comecei a prática de meditação, que eu me coloquei, né? Vou fazer na hora que eu acordar. E aí eu, né, procurando informação também, né, e vendo, eu ouvia muitas pessoas falarem uma coisa que eu achava que era engraçado e que eu não, imagina, né, eu vou ficar me punindo, e na verdade não é se punindo, é um pouco, né, que é assim, eu não tomo café se eu não meditar. E você sabe que no fundo, quando você se coloca uma recompensa e não uma punição, você também tem um esforço maior. Então eu comecei mesmo a usar, ok, se eu não meditar, se a minha mente conseguir me vencer, eu não vou tomar café. Agora, toda vez que eu ia lá, eu terminava a minha meditação e eu sentava para tomar o café, aquele café também era tão real. E ele era tão, era mais uma vitória. A vitória de eu ter conseguido a meditação, a vitória de eu ter me predisposto, a vitória de eu ter conseguido aquele café da manhã. Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês perguntem, manda mensagem que eu vou tentar, né? E falando sobre o assunto, conforme vai surgindo as dúvidas, né? Claro que assim, Van, legal, mas me diz aí o que é uma meditação devocional e etc. Me manda mensagem, porque a gente pode ir conversando, tá? Então é isso, gente. Se proponham e cumpram. Essa vai ser uma vitória. Vai te levar, não só... uma outra coisa que eu ia deixar de falar, que é extremamente importante. Quando a gente conseguir vencer e conseguir sair do estado de concentração para meditação, quando a gente consegue olhar para dentro, a gente vai ver que o nosso Anahata, ele é um chakra da empatia, e eu falo isso o tempo todo. E quando há uma expansão dessa empatia, o êxtase espiritual disso é tremendo, e você passa a ver o mundo com outros olhos. E a sua vibração é uma vibração de abertura. E isso vai ajudar você em todas as áreas da sua vida quando você começar a vibrar nesse chakra. Por quê? Porque você está vibrando no amor. É o primeiro chakra de empatia, de amor. Então, assim, isso vai se refletir em toda a sua área onde você convive com as pessoas, tanto no seu trabalho quanto na sua vida, nos seus relacionamentos, na vida em família. Aonde você trocar energia, se você estiver vibrando aqui, essa vibração, ela vai expandir e ela comove e ela transforma. Então o que o mundo vai trazer de volta vai ser nessa mesma vibração. Por isso é tão importante a gente estar tentando sempre elevar a nossa vibração para o amor. E a meditação, ela pode ser um caminho para você conseguir chegar nisso, tá bom? Então, um beijo e a gente vai se falando.